Olá pessoal, esta é a última aula sobre princípios, tema 6. Vamos tratar agora, para fechar, os princípios processuais específicos do processo penal. Essa é a aula 19 de todo o curso completo de processo penal e vamos ver princípios legais específicos do processo penal, princípio da liberdade probatória, verdade real, oralidade, concentração, identidade física do juiz e imediatidade. O princípio da oralidade vai abranger três situações, três princípios mais específicos: comunhão da prova, persuasão racional, impulso oficial, colegialidade, um probleminha acerca da colegialidade e de julgamento de habeas corpus, para você acertar esse tipo de questão, jurisprudência e questão de concurso. São princípios que eles têm um cunho mais prático. Por esse motivo, é até mais fácil de você entender. Vamos aqui ver o mapa mental, para você não esquecer nenhum deles. Princípios legais específicos do processo penal. Todos esses aqui são cobrados em concurso dessa forma. As questões de concurso vão misturar esses princípios com os princípios explícitos e os implícitos. E vão querer saber de você que você conhece a classificação de cada um deles. Concernentes ao indivíduo, liberdade probatória, concernentes à relação processual, ou de verdade real, a oralidade, que tem esses três mais específicos aqui, concentração, imediatidade, identidade física do juiz, comunhão da prova, e concernentes a uma atuação mais voltada para o Estado, o impulso oficial, persuasão racional e colegialidade. Por uma questão didática, para você entender melhor, nós vamos começar falando da verdade real e depois vamos passar para a liberdade probatória, que eu acredito que é a forma mais fácil de você entender, porque tem uma ligação muito forte na prática. Um irá exigir a atuação do outro. Então vamos começar com a verdade real. O que o Nutt vai dizer? A análise desse princípio inicia-se pelo conceito de verdade, sempre de caráter relativo, até findar com a conclusão de que há impossibilidade real de se extrair nos autos o fiel retrato da realidade do crime. Ensina Malatesta que a verdade é a conformidade da noção ideológica com a realidade. Então, o que é a verdade para o ser humano? É quando a ideia que você tem de uma situação de fato, ela tem uma conexão com a realidade, com aquele mundo que nós vamos chamar em filosofia do mundo fenomênico, o mundo dos acontecimentos. Então, a ideia, o abstrato, ele tem a conformidade com o mundo da vida, o mundo fenomênico. Isso é a verdade para o ser humano. Agora, o que é a certeza? A certeza é a crença nessa conformidade. Isso vai gerar um estado subjetivo do espírito ligado a um fato, sendo possível que essa crença não corresponda à verdade objetiva. Então, nós estamos falando em crença no processo judicial. O importante é você pensar nisso agora, para que você dê valor ao quê? Ao jogo probatório, ao jogo democrático, ao processo judicial constitucionalizado, republicano, democrático. E assim você vai compreender toda essa jurisprudência que nulifica processo penal, que impede que a defesa ela fale antes da acusação. Você vai valorar positivamente todas essas garantias constitucionais do processo penal que estamos estudando. Portanto, pode-se afirmar que certeza e verdade nem sempre coincidem. Por vezes, duvida-se do que objetivamente é verdadeiro. E a mesma verdade que parece certa a outros parece por vezes duvidosa, quiçá até mesmo falsa a outros ainda. Isso aqui, ó, estudo de matéria criminal, a lógica das provas em matéria criminal. Um parágrafo muito esclarecedor, fortalece muito o seu entendimento para você trabalhar com as garantias do processo penal. Porque se nós tivermos aquela ideia de que a verdade existe, onde nós vamos voltar? À época do sistema inquisitivo. Então você assiste a aula de sistemas processuais penais, o card aparece aqui em cima, porque essa é a ideia principal para você ter êxito no estudo do processo penal e também na sua atuação profissional. Diante disso, jamais no processo penal pode assegurar o juiz ter alcançado a verdade objetiva, aquela que corresponde perfeitamente com o acontecido no plano real. Tem isto sim, o magistrado uma crença segura na verdade. Que verdade é essa? Que é aquela ideia, aquela abstração, o fato foi desse jeito, aconteceu daquela forma, e aquilo que ficou provado, essa crença nessa conformação dessa ideia com aquilo que ficou provado, ou seja, essa noção de verdade que vai transparecer através das provas colhidas e, por tal motivo, condena ou absolve. Continuando, Auri Lopes Júnior. Claro está que só a prova judicial é válida, pois o que se pretende não é a mitológica verdade real, obtida a qualquer custo,
mas sim a formalmente válida, produzida no curso do processo penal. Então você observa que nós estamos estudando um princípio processual específico da verdade real. Então você observa essa expressão verdade real, aí você fica naquela dúvida que te leva a pensar, ora, será que nós estamos trabalhando com um sistema inquisitivo? Real é coisa, não é? Então, por meio do direito das coisas, lá na seara privada, você estuda a posse e propriedade dos bens móveis e imóveis, né? Algo concreto. Então, lembra disso. Então, quando eu falo em verdade real, lembra que é aquela verdade, aquela conformação da ideia com o mundo fenomênico, com a realidade, mas através de coisas. Que coisas são essas? Lembra disso, coisas provadas no processo penal. Aí você vai ter uma compreensão mais fidedigna, mais realista do que seja essa verdade real, que é o princípio processual específico. E aí a doutrina aqui do Uri Lopes Júnior torna isso bem claro. Essa verdade não é mitológica, é verdade real, obtida a qualquer custo, mas sim aquela formalmente válida, produzida no curso do processo. Por isso que existe toda essa garantia do processo penal, condicional, explícita, implícita, processual específica, que deve ser levada fortemente em consideração. Então já teve questão de concurso perguntando o que é o processo penal, simplesmente. É um meio de aplicação justa da pena. Então a pena tem que ser aplicada justamente. Então é uma garantia. O processo penal é uma garantia de que as penas elas serão aplicadas através de um meio justo. Então se o meio ele for injusto, nós não teremos decisões justas. E essa justiça, você vai lembrar daquela nossa aula de sistemas processuais penais, quando tratamos de sistemas e falamos qual é a justiça correta a ser aplicada. É aquela justiça de cada um acha que é a genuína? Ou é a justiça constitucionalmente considerada, à luz do nosso direito positivo? Então assiste a aula de sistemas, eu repito, que é muito importante, e todo o curso de processo penal está ligado. Todos os temas estão concatenados, é uma rede. Ao longo das nossas aulas, você está percebendo isso, que tudo está concatenado. É uma unidade, nosso estudo é uma unidade. Então, seguindo em frente, você deve entender que ou há prova suficiente no processo para condenar, e o veredito deve ser esse, ou permanece a dúvida, e a absolvição é o único caminho. Favor, rei. Recordemos que a dúvida, falta de acusação ou de provas, ritualmente formada, impõe a prevalência da presunção de inocência. Olha a força semântica que tem a presunção de inocência após você analisar essa ideia de verdade e da crença. Não fica mais ressaltado para você a força do princípio da presunção de inocência? Então, a dúvida impõe prevalência à presunção de inocência e atribuição de falsidade formal processual às hipóteses acusatórias. E agora vamos estudar liberdade probatória. Não fica mais claro para você? Olha, vamos voltar lá no mapa mental. Ó. Nós estudamos verdade real. Qual é a verdade? Aquela provada no processo penal. Então, é um princípio concernente à relação processual. A verdade é a conformação da ideia com o que foi provado no curso do processo, na instrução. E agora nós vamos estudar a liberdade probatória, que é toda a atuação ativa aqui do indivíduo e também garantias direcionadas a esse mesmo indivíduo para fazer o quê? Toda essa atuação no sentido de provar a ideia no processo penal. Então vamos lá. Liberdade probatória. Renato Brasileiro. Considerando os princípios da busca da verdade, há no processo penal uma liberdade probatória bem maior que no processo civil, por conta dos interesses envolvidos no processo penal. De um lado, o interesse do indivíduo na manutenção de seu ius libertatis, com o pleno gozo de seus direitos fundamentais. Do outro, o interesse estatal no exercício do expuniente, objetivando-se a tutela dos bens jurídicos protegidos pelas normas penais. Adota-se, no âmbito processual penal, a mais ampla liberdade probatória, seja quanto ao momento ou tema da prova, seja quanto aos meios de prova que podem ser utilizados. Isso aqui fica bem claro, porque o que está em jogo é a liberdade do indivíduo. Então, essa conformação entre a ideia de que aconteceu um fato assim, ou daquele jeito, que a intenção do sujeito foi no sentido de cometer o homicídio, isto elevado ao patamar de verdade, vai implicar a uma pena privativa de liberdade. Não é como no processo civil, que vai implicar numa perda de bens, por exemplo, um prejuízo financeiro. Então você lembra lá do artigo 5º, inciso 54 da Constituição Federal, que diz que ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal. Então há uma distinção entre um processo penal e o processo civil. Só que no processo penal, o que está em jogo, qual é o bem jurídico? A liberdade. Então por isso que ele diz que há uma liberdade probatória maior no processo penal do que no processo civil, porque essa conformidade da realidade com a ideia
ela implica, grosso modo, numa pena de prisão. Então não é possível admitir uma dúvida. Por consequência, podemos citar também o inciso 78 do artigo 5º, quando estudamos o quê? A razoável duração do processo. É razoável que no processo penal a sua duração seja até um pouco mais dilargada, se sua versão mais célere comprometer a ampla defesa e o contraditório. Por outro lado, persistindo a dúvida, absolve-se o réu, favor rei. Seguindo em frente, nós vamos estudar o momento da prova, o tema da prova, meio de prova. Quando chegarmos nesse capítulo lá do processo penal, do código, você lembra do que está em jogo, lembra dessa aula aqui. Isso fortalece o seu entendimento, manter a unidade do estudo no curso de processo penal. Agora, com base no princípio da liberdade probatória, não há hierarquia entre as provas. Imagina se houvesse hierarquia entre as provas. Aquela prova A prova o fato C, o fato C prova o fato D, iria engessar muito a liberdade probatória. Então não há hierarquia entre as provas. O juiz acolhe aquela que maior convicção lhe trouxer acerca da autoria e materialidade do fato típico em questão. A existência de hierarquia entre as provas prejudica a liberdade probatória. Agora, não se esqueça que questões de concurso gostam de cobrar o que? Exceção. Tem exceção a esta regra de ausência de hierarquia entre as provas? Tem. No processo penal, a morte só pode ser provada por certidão de óbito. Já pensou se a testemunha vai lá na audiência de instrução e prova que o réu ele morreu? A morte é a hipótese de extinção de punibilidade. Aí vai extinguir a punibilidade porque a testemunha afirmou que o réu faleceu. Mas quem que atestou esse óbito? Como que prova que o óbito foi atestado? Através da certidão de óbito. Então é uma prova tarifada, então tem hierarquia nesse caso. Outra hipótese também excepcional, que as questões de concurso vão cobrar, é naqueles crimes que deixam vestígio. Crime deixou vestígio. Perícia. A prova é a perícia. Então, nos crimes que deixam vestígio, é obrigatória a prova pericial. Essas regras sobre provas tarifadas, a certidão de óbito, a perícia, no caso de crime que deixa vestígio, inclusive vai mitigar a discricionariedade da autoridade policial durante a investigação. Nós vamos estudar isso quando virmos inquérito policial. Você vai estudar que um princípio do inquérito policial é discricionariedade, porque a autoridade policial é discricionária, não tem para defesa e contraditória no inquérito, súmula vinculante 14. Mas a perícia mitiga essa discricionariedade. A autoridade policial é obrigada a promover a perícia nos crimes que deixam vestígio. Também, à luz da liberdade probatória, no processo penal pode haver o quê? Provas inominadas, ou seja, qualquer meio de prova não previsto no CPP e que entenda-se idônea à prova do fato, liberdade probatória. Nos leva a entender que não existe hierarquia entre as provas de regra, que por conseguinte também nos leva a compreender e entender a possibilidade de utilização de provas inominadas. Se houvesse, portanto, provas hierarquicamente superiores e provas nominadas, só aquelas que estão previstas engessaria a liberdade probatória. Agora eu vou dar um destaque aqui nesses dois parágrafos, porque são questões muito específicas de concurso e você vai acertar. Lembra disso, ó. O princípio da liberdade probatória não é absoluto, devendo-se o respeito ao limite interposto pela vedação às provas ilícitas. Ok? Tudo bem. Até aí, nada de novo. Agora, essa vedação também não é absoluta. Haja vista a exceção em determinadas hipóteses, como no caso de servir como único meio de prova da inocência do acusado. Favor rei. Questão de concurso, puxa essa frase aqui, querendo que você saiba que ela está correta. Quando for o único meio de prova da inocência do acusado. Favor rei. A prova ilícita é admitida. Ok? Outro parágrafo de destaque. Em caso de prova ilícita, também poderá ser admitida contra o acusado, excepcionalmente, feito um juízo de ponderação pelo juiz que sopesa os bens jurídicos em choque. Qual é o caso? Preste atenção agora. Em determinados casos, o juiz fará um juízo de razoabilidade e proporcionalidade para a admissão da prova ilícita contra o réu. Olha isso aqui, ó. Na escuta clandestina, ficou-se sabendo lá que tem uma pessoa em cárcere privada, ou uma pessoa sofrendo extorsão ou sequestro. A escuta é clandestina. Mas por um juízo de razoabilidade, ou seja, de justiça e proporcionalidade, os meios e os fins, esse equilíbrio, vai se deixar uma pessoa sofrendo extorsão, uma pessoa sequestrada, cárcere privado, podendo inclusive falecer, ser assassinada? Não. Então aqui, ó, nesse caso, ó, a questão vem sempre dentro dessas hipóteses fáticas aqui para te levar a não ter dúvida do grau de seriedade e a exceção. Então lembra dessas duas hipóteses aqui e vai para sua prova aí tranquilo. Então vamos lá. Aqui é só um alerta aqui para você, um lembrete, que relacionado a toda essa ideia que nós vimos agora, vamos estudar
no tema provas, momento da prova, regras e exceções, o tema das provas e meios de prova. Aí você lembra dessa aula e ressalta na sua mente, no seu entendimento, a importância de se estudar isso. Outro princípio processual específico é a oralidade. Ele vai abranger 3 outros princípios mais específicos, que é a concentração, identidade física do juiz e imediatidade. Quando você falar em princípio da oralidade, lembra que você também está, no mesmo momento, se referindo a 3 princípios mais específicos que estão aqui dentro da oralidade. Vamos lá para a doutrina. Antes da reforma processual de 2008, a oralidade só era adotada no âmbito dos juizados especiais criminais e no plenário do júri. Com as alterações trazidas pela Lei 11.719 e pela Lei 11.689, a oralidade passou a ser adotada como regra no procedimento comum e também em ambas as fases do procedimento bifásico do júri. Então aqui, ó, a oralidade ela era restrita lá nos juizados especiais e no júri. Depois se tornou ampla no processo penal. Lembra que vimos na aula de sistemas processuais penais que uma característica dos sistemas inquisitivos é a preponderância da escrita e não da oralidade. Inclusive, eu comentei que é comum você ouvir com bastante brilho as pessoas se referirem ao que está escrito. Entretanto, você que estuda aqui no curso de processo penal, você sabe que a preponderância da escrita na argumentação é uma característica dos sistemas inquisitivos. Eu até citei a experiência prática de você observar na sua militância aquelas decisões judiciais que são repletas de fundamento, porém não enfrentam o caso concreto, sendo hipótese de incidência do artigo 489, parágrafo 1º, inciso 4 do CPC, que pode ser aplicado analogicamente ao CPP, por força do artigo 3º do nosso Código de Processo Penal, sendo essas decisões genéricas, não enfrentam o caso concreto, mas só os sujeitos processuais ali, os advogados, que entendem isso. A população lê aquela decisão publicada no Diário Oficial e só fica aí com argumento de autoridade. Aí diversos problemas surgem durante o processo. Se houver interposição de um outro embargo de declaração, tem-se o risco aí de multa por embargo protelatório. Se aquela situação fática do caso concreto não é esclarecida, não se consegue interpor os recursos raros, recurso extraordinário e recurso especial. Então, a palavra escrita, ela tem o poder de fazer valer o argumento de autoridade. Já o exercício da oralidade dificulta muito essa possibilidade. Então, hoje, no processo penal, optou-se pela adoção do princípio da oralidade, em razão do qual deve ser dada preponderância à palavra falada sobre a escrita, sem que esta seja excluída. Da adoção desse princípio derivam importantes consequências ou subprincípios, como preferem alguns. Todo esse entendimento que estamos vendo aqui vai te ajudar a lembrar destes subprincípios na hora da prova e perceber que estão conectados ao da oralidade, deixando a sua memória aí descansar. Eu sempre ressalto, sempre força a utilização do entendimento. Deixa a memória sempre para segundo plano. Não traça como estratégia do seu estudo a decoreba, porque você vai esquecer. A contrapartida da memória é o esquecimento. Então você tem que buscar referência. O nosso cérebro ele vai funcionar através de referências. Tem que fazer sentido para você lembrar de forma natural. Então olha aqui, ó. Princípio da concentração. Eu nem vou ler ainda a doutrina, mas você percebe que o princípio da concentração ele vai tratar que os atos processuais eles têm que ser concentrados numa mesma audiência, porque se prepondera a oralidade e se ficar toda hora uma audiência para tratar de determinado momento processual, aquela palavra falada com toda a apreensão linguística que o juiz vai ter durante a produção dessa prova vai ficar pulverizada, vai se tornar efêmera. E no momento de sentenciar, condenar ou absolver do réu, ficará comprometido o quê? Aquela busca da verdade real, que é a conformidade entre a ideia e o que ficou provado. Então, o princípio da concentração é uma consequência lógica da preponderância da oralidade. Consiste na tentativa de redução do procedimento a uma única audiência, objetivando encurtar o lapso temporal entre a data do fato e do julgamento. Afinal, quanto mais próxima do fato delituoso for proferida a decisão final, maior é a possibilidade de se atingir a verdade, aquela verdade real da conformidade entre a ideia e o que ficou provado. Caso não seja possível concentrar a produção da prova em uma única audiência, deve-se designar a próxima audiência para a data mais próxima possível. Nessa linha, há até uma disposição expressa no CPP, artigo 400, parágrafo 1º. As provas serão produzidas numa só audiência. Uma frase que, se você abrir o CPP lá na sua internet e ler esse dispositivo antes de realizar o estudo profícuo do processo penal, como estão fazendo nessa aula, não vai ter tanto significado para você. Mas agora, quando você lê esse dispositivo, as provas serão produzidas numa só audiência. Já vem várias coisas na sua cabeça, inclusive o princípio da oralidade e os subprincípios decorrentes, podendo, inclusive, o juiz deferir as consideradas irrelevantes, impertinentes e protelatórias.
Quanto a esta parte final aqui, há duas correntes doutrinárias. Uma vai dizer que esse dispositivo ele rememora o sistema inquisitivo, porque o juiz ele se envolve na produção probatória, indeferindo provas que ele considere relevante, pertinente ou protelatória. Mas a defesa, por exemplo, pode não considerar. Então, essa interferência do juiz na prova, ela sempre é tratada pela doutrina escorreita como um resquício de característica do sistema inquisitório no sistema acusatório, como hoje é reconhecido o nosso processo penal. A outra corrente, já mais republicana e conservadora, entende que este poder instrutório do juiz visa garantir a efetividade do princípio da concentração para a busca da verdade real. Já o princípio do imediatismo, também com relação estreita com o princípio da oralidade. Deve o juiz proceder diretamente à colheita de todas as provas, em contato imediato com as partes. Isso, todavia, não impede a produção de provas por videoconferência, como será visto adiante. A ideia não é a busca da verdade real, aquela conexão lógica entre a ideia com a realidade das provas produzidas. Logo, se o juiz colher as provas indiretamente através de uma terceira pessoa, do seu assessor, do secretário, ou até mesmo de outro magistrado que esteja atuando ali na vara criminal naquele momento, na hora de proferir a sentença, as chances de comprometimento dessa verificação, dessa conformidade com a ideia, a narrativa dos fatos, as alegações com o que foi produzido, será considerável. Aí, continuando, nós vamos ver aqui o princípio da identidade física do juiz, que é o mais cobrado, identidade física do juiz, imediatismo e princípio da concentração. Mas o Renato brasileiro, ele traz também esse subprincípio aqui, irrecorribilidade das decisões interlocutórias. A ideia é simples. Por conta da concentração e da prevalência da oralidade e do aproveitamento de toda essa prova produzida oralmente, não se deve o quê? Estender muito o processo, o que ocorrerá se houver recursos durante o processo contra decisões interlocutórias. Então você lembra lá do processo civil, quando tem uma adesão interlocutória e a parte agrava de instrumento. O processo ele vai ficar ali aguardando o desfecho do agravo de instrumento. Vai ser recebido no tribunal, o tribunal vai oficiar ao juiz de primeiro grau, vai prestar informações. Geralmente aí um processo fica aguardando um ano aí até que isso seja resolvido. O que na teoria e na prática prejudica realmente essa ideia da concentração dos atos processuais com vista ao aproveitamento de tudo que foi produzido oralmente para a busca dessa verdade real que estamos estudando. Então, o que ele vai dizer aqui? A fim de se evitar sucessivas interrupções da marcha processual, em virtude de eventuais recursos interpostos pelas partes contra as decisões tomadas pelo magistrado, durante o trâmite do processo, deve-se trabalhar com a regra da irrecorribilidade das decisões interlocutórias. Isso, no entanto, não significa dizer que decisões arbitrárias não podem ser impugnadas. Haverá sempre a possibilidade de a matéria ser discutida em preliminar de futura apelação, seja por cerceamento à acusação, seja por cerceamento à defesa, sem prejuízo, obviamente, de remédios condicionais do mandado de segurança e do habeas corpus. Na prática, o que vai acontecer? Vamos estudar em Código de Processo Penal que diversas decisões que o magistrado profere no curso do processo tem recurso lá para acusação, o recurso em sentido estrito. E para a defesa, vai ter o quê? O habeas corpus, o que é uma crítica com relação ao par condício que nós estudamos, o princípio da igualdade. Então, aqui para o Renato brasileiro, deve-se trabalhar com essa regra aqui. Entretanto, o CPP ele vai dispor sobre recursos contra certas decisões. Vamos ver também que em algumas hipóteses cabe o rese também para a defesa, mas a maioria das decisões o rese é para a acusação e a defesa precisa lançar mão do habeas corpus. Agora vamos tratar do último princípio relacionado ao princípio da oralidade, subprincípio, como é chamado na doutrina, que é o da identidade física do juiz, que é mais cobrado em concurso. Esse princípio ele era previsto no CPC de 73, lá no artigo 132 caput, e depois, com a Lei 11.709 de 2008, passou a constar do CPP, no 399 para o segundo. O CPC de 2015 ele não fez uma previsão da identidade física do juiz. Não houve uma reprodução do artigo 132 do CPC de 73 no novo CPC de 2015. Então, hoje, no atual CPC de 2015, o juiz que não participou da instrução, ele pode proferir a sentença no processo. Mas no processo penal, que busca a verdade real e o bem jurídico em jogo é a liberdade, não pode. O juiz que presidiu a instrução deverá proferir a sentença respeitando aquela lógica da máxima correspondência entre os fatos alegados, a ideia e a realidade. Realidade esta consubstanciada no conteúdo probatório produzido durante a instrução.
A adoção desse princípio proporciona o indispensável contato entre o acusado e o juiz, assim como a colheita imediata da prova por aquele que efetivamente irá proferir a decisão. Louvável a introdução desse princípio no processo penal, já que antes da reforma processual de 2008 era extremamente comum que um juiz interrogasse o acusado, outro ouvisse as testemunhas de acusação, outro as de defesa, com um quarto magistrado proferindo a sentença. Esse distanciamento entre a prova e o magistrado prejudicava a formação de um quadro probatório coeso e harmônico, prejudicando o quê? Um dos escopos do processo penal, que é a busca da verdade, aquela verdade real. Outro princípio processual específico é a comunhão da prova. Nada mais significa que a parte produz a prova e a prova pertence ao processo, não pertence a ela. Então, se ela produzir uma prova documental, todo o conteúdo daquele documento vai servir de base para o juiz decidir no processo. Ela não pode somente querer que valha aquela parte do documento que lhe é favorável. Se tiver alguma parte também que lhe for prejudicial, vai valer do mesmo jeito. Significa que a prova, ainda que produzida por iniciativa de uma das partes, pertence ao processo e pode ser utilizada por todos os participantes da relação processual. Destina-se a apurar a verdade dos fatos alegados e contribuindo para o correto deslinde da causa pelo juiz. Realmente, não há titular de uma prova. Há o quê? Proponente. As partes, elas propõem no processo a prova. A prova depois pertence ao processo com base no princípio da comunhão da prova. Esse princípio existe justamente para evitar que a parte diga o quê? Ah, eu produzi a prova, então não pode ser usada contra mim, querendo fundamentar também no nemo tenetur se detegere. Nesse caso não vai funcionar. Não vai funcionar por quê? Porque o nemo tenetur se detegere, ele garante o quê? O direito a não autoincriminação. Mas se você produz uma prova no processo pelo princípio da comunhão da prova, o documento pertence ao processo. Logo, o juiz, com base no princípio da persuasão racional, pode fundamentar com base na parte prejudicial que consta desse documento que você juntou. Ou seja, não tem para onde fugir. As testemunhas de acusação, por exemplo, não são arroladas pelo promotor unicamente para prejudicar o réu. Do mesmo modo, as testemunhas de defesa não estão obrigadas a prestar declarações integralmente favoráveis ao acusado. Inserida no processo, a prova tem a finalidade de evidenciar a verdade real, não mais servindo ao interesse de uma ou de outra parte. Outro princípio, persuasão racional. Significa que o juiz forma seu convencimento de maneira livre, embora deva apresentá-lo de modo fundamentado ao tomar decisões no processo. Trata-se da conjunção do disposto no artigo 93.9 da CF, que garante o princípio explícito da motivação das decisões. Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos e fundamentadas todas as decisões sob pena de nulidade. Com o artigo 155 caput, o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova e 381, inciso 3, a sentença condenará a indicação dos motivos de fato e direito em que se fundar a decisão. O que isso tudo aqui quer dizer? Que o juiz ele vai avaliar livremente as provas, não tem hierarquia entre as provas, entretanto, ele precisa fundamentar. Qual a diferença desse dever do juiz de persuasão racional, também chamado de livre convencimento motivado? Porque o juiz ele vai se convencer livremente, ele olha todas as provas sem hierarquia, salvo as exceções que vamos estudar quando adentrarmos no tema provas, que é aquilo que eu comentei em passant. Morte. Nesse caso, o juiz só pode se convencer se apresentar certidão de óbito. E também nos delitos que deixam vestígios. Tem que ter a prova pericial. O juiz tem que se convencer, mas tem que ser com a prova pericial. Mas, de regra, funciona o quê? O livre convencimento motivado ou o princípio da persuasão racional. O juiz avalia livremente as provas. Só precisa fundamentar. Mas tem exceção à regra? Tem. No tribunal do júri. O tribunal do júri, como nós já falamos também em passant, o conselho de sentença ele não precisa fundamentar. Qual o princípio que vai funcionar para o júri? O princípio da convicção íntima. Então, para o juiz togado, o princípio da persuasão racional ou livre convencimento motivado. Para o tribunal do júri, princípio da convicção íntima, porque não precisa fundamentar. Então, vamos continuar na doutrina aqui. A primeira exceção é enquanto no júri. Os jurados decidem a causa livremente, sem apresentar suas razões, pois a votação é sigilosa e eles permanecem comunicáveis até o fim da decisão. Além de dar fundamental, você nem fica sabendo quem votou a favor ou contra um quesito, que é sigiloso. E como que se garante esse sigilo? São 7 jurados. A maioria, então, de 7 são 4. Então, se tem 4 votos ali a favor de um quesito ou contra, o juiz ele não conta mais os outros votos. Então, você não fica sabendo se foi unânime, se não foi. Fica mais difícil descobrir ainda quem foi o jurado que votou contra ou a favor, porque é sigiloso. E a outra exceção, como eu falei, são determinadas normas processuais que impõem específico modo de provar algo, não permitindo ao juiz que forme livremente sua convicção. Exemplos, a inimputabilidade do agente depende de quê? Exame pericial, pois somente o médico pode atestar a existência desse mental. Crimes que deixam vestígios materiais, prova pericial também.
E morte do agente, certidão de óbito. Inclusive aqui é interessante porque imagina você provar a morte do agente com testemunha. Então a testemunha chega lá perante o juiz e narra que o réu ele morreu, faleceu, levou 5 tiros aí, morreu. A morte ela é a causa de extinção da punibilidade. Então é inconcebível que outros meios de prova sejam idôneos para certificar a morte do agente. Cadê o corpo? Quem que atestou esse óbito? Qual foi o médico? Então somente a certidão de óbito é uma questão bem lógica. Agora aqui eu botei um OBS aqui. O que acontece? Tem questão de concurso que perguntam se o sistema acusatório brasileiro é puro ou não é puro. Então você vai assistir primeiro a aula de sistemas processuais penais para entender bem tudo isso. E como nós estamos estudando agora o princípio da verdade real, liberdade probatória e livre convencimento motivado, eu trago essa ideia aqui de novo, porque é cobrado no concurso exatamente dessa maneira aqui, ó. Por conta dos princípios da verdade real, liberdade probatória e livre convencimento motivado, que o sistema acusatório brasileiro não é considerado puro, eis que o subsistema de valoração das provas permite ao juiz produzir provas de ofício. O que isso aqui quer dizer? Que o juiz ele exerce o livre convencimento motivado. Qual é a ideia? É a busca dessa verdade real, essa conformação da ideia, das alegações, com a realidade comprovada no processo, porque está em jogo um bem jurídico de extremo valor que supera os bens materiais, que é a liberdade. Então, com base nessa ideia, o nosso processo penal brasileiro permite que o juiz produza provas de ofício. Então, sempre que o magistrado adentra nessa seara probatória, a doutrina aponta que remanesce característica do sistema inquisitivo no atual sistema acusatório, como é considerado hoje nos países republicanos e democráticos. Então, perguntou para você no concurso: o sistema acusatório brasileiro não é considerado puro por conta dos princípios processuais específicos que vigem no processo penal brasileiro de busca da verdade real, liberdade probatória e livre convencimento motivado? Você marca que sim, que não é considerado puro pela doutrina por conta dessa incursão do juiz na seara probatória em razão dessa ideia aqui de busca da verdade real. Agora, o que o NUT vai dizer aqui? Ó? O princípio da verdade real significa, pois, que o magistrado deve buscar provas, tanto quanto as partes, não se contentando com o que lhe é apresentado simplesmente. Olha como que esse princípio da busca da verdade real vai impactar na natureza do nosso sistema acusatório, dando ares de processo penal inquisitivo. Note-se o disposto no artigo 209. O juiz, quando julgar necessário, poderá ouvir outras testemunhas além das indicadas pelas partes. Se o juiz tiver notícia da existência de documento relativo a ponto relevante da acusação ou da defesa, providenciará, independente de requerimento de qualquer das partes, para a sua juntada aos autos, se possível. 147. O juiz poderá, de ofício, proceder à verificação da falsidade. 156. A prova da alegação incumbirá a quem fizer, sendo, porém, faculdade do juiz de ofício ordenar, mesmo antes de iniciada a ação penal, a produção antecipada de provas consideradas urgentes e relevantes, observando a necessidade, adequação e proporcionalidade da medida. Determinar no curso da instrução, quando proferir sentença, a realização de diligência para dirimir dúvida sobre ponto relevante. O 566. Não será declarada nulidade de ato processual quando não houver influído na apuração da verdade substancial ou na decisão da causa. Tudo isso aqui do Código Penal. Esses dispositivos são ilustrativos dessa colheita de ofício e da expressa referência à busca da verdade real. As questões de concurso também vêm da seguinte forma: cita diversos dispositivos, põe lá o 234, o 209, o 147 e vai perguntando para você qual deles que se refere a uma característica do sistema inquisitivo e que tem relação com esse princípio aqui da verdade real. Então você pega essa e daí uma dica é você observar. O dispositivo ele se refere à interferência do juiz no jogo probatório? Se for sim, é uma característica do sistema inquisitivo. Se não, aí não é. Então essa é uma dica que você não precisa decorar tanto aí os dispositivos. Você precisa entender a premissa, a ideia. Impulso oficial, também um princípio processual específico, significa que, uma vez iniciada a ação penal por iniciativa do Ministério Público ou do ofendido, deve o juiz movimentá-la até o final conforme o procedimento previsto em lei, proferindo decisão. Liga-se basicamente aos princípios da obrigatoriedade e da indeclinabilidade da ação penal, que prevê o exercício da função jurisdicional até sentença final, sem que o magistrado possa furtar-se a decidir, bem como vedando-se a desistência da ação penal pelo MP. Impende-se, com isso, a paralisação indevida e gratuita da ação penal, incompatível com o Estado Democrático de Direito, pois o processo fica em aberto caso as partes não provoquem o seu andamento, havendo prejuízo para a sociedade que deseja ver apurada a infração penal e seu autor.
e também ao réu contra quem existe um processo criminal em andamento, configurando o constrangimento natural. Esse princípio do impulso oficial ele existe para o processo de todas as naturezas, trabalhista, civil, criminal, administrativo, etc. O impulso oficial, porque o monopólio da solução dos litígios em última instância, ou seja, após todas as tentativas de solução extrajudicial se esgotarem, aí surge a lide. E no caso do processo penal, em razão do ius poniendi ser estatal e não do particular, porque não é possível a justiça pelas próprias mãos, exceto nas situações excepcionalíssimas da legítima defesa. Olha, isso aqui é a teoria que você precisa saber. Na prática, o processo fica parado? Fica. O processo fica parado, demora muito para ser julgado, porque aí é um problema que é estrutural, uma estrutura ineficiente, uma máquina ineficiente. Mas aqui é a teoria do impulso oficial. Agora você anota aí, vamos ver casos em que um processo fica parado e ao invés do juiz dar andamento pelo impulso oficial, o juiz ele reconhece a perempção? Vai ter. Então, vamos ver lá no artigo 60 que se a parte, o querelante, ele não der andamento na ação por 30 dias seguidos, o juiz vai considerar a ação que é perempta, perempção. Então, esse é o impulso oficial que o juiz vai dar nesse caso. E a perempção é causa de quê? De extinção da punibilidade. Também você vai ver lá no artigo 107 do Código Penal, inciso 4. Por fim, para concluir impulso oficial, vamos ver aqui o dispositivo, que trata sobre o assunto. Registre-se o disposto no artigo 251 do CPP. Ao juiz incumbirá prover a regularidade do processo e manter a ordem no curso dos respectivos atores. Então, o impulso oficial é um princípio processual específico, extraído aqui a partir de dispositivo legal. Colegialidade, mais um princípio também cobrado em prova e muito interessante para o seu entendimento, porque é do conhecimento popular que o recurso para a segunda instância visa o proferimento de decisão por um magistrado mais experiente, não é isso? O recurso para a segunda instância visa permitir o julgamento pelo colegiado, onde haverá debate, discussões sobre teses, a adesão de um magistrado substituída, revista, por adesão de um colegiado. O que se precisa prestigiar e o que se objetiva com o duplo grau de jurisdição é o julgamento colegiado e não decisões proferidas por juiz mais experiente. Essa é a ideia que você precisa gravar. Cuide-se de decorrência lógica do princípio constitucional implícito do duplo grau de jurisdição, significando que a parte tem o direito de, recorrendo a uma instância superior ao primeiro grau de jurisdição, obter um julgamento proferido por órgão colegiado. A ideia é promover a reavaliação por um grupo de magistrados, não mais se entregando a causa a um juiz único. Não importaria simplesmente alegar que o recurso seguiria um magistrado mais antigo, em tese mais experiente e erudito, pois o relevante consiste, destaca aqui, em proporcionar a discussão de teses e a contraposição de ideias, enfim, o nobre exercício do convencimento e da evolução da aplicação do direito. Somente em um colegiado há debate. Nesse sentido, conferiu o conceito de acórdão. Artigo 204. Acórdão é o julgamento colegiado proferido pelos tribunais. Princípio da colegialidade. Então, olha aqui agora esse julgado. Colegialidade e julgamento de habeas corpus. Olha o impacto e você entende na prática a situação. Processual penal, habeas corpus, julgamento monocrático. Ofensa ao princípio da colegialidade. Segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, ofende o princípio da colegialidade, a adesão monocrática do relator, que enfrenta diretamente o mérito do habeas corpus sem submetê-lo à apreciação do órgão competente. Então, o habeas corpus impetrado em segunda instância visa o julgamento colegiado, porque foi interposto no tribunal. Então, violou, decidiu sozinho sobre questão de vital importância, a ordem concedida, grave isso aqui, muito importante. Colegialidade e julgamento de habeas corpus. Agora é hora do combate, resolução de questão, para fixar o entendimento. 2018, Oficial de Justiça. O Código de Processo Penal prevê o princípio da identidade física do juiz, estabelecendo que o juiz responsável pelo recebimento da denúncia deverá proferir sentença, ainda que outro seja o que presida a instrução. Identidade física do juiz, não esquece. O juiz que preside a instrução que deve proferir sentença, não que recebe a denúncia. Olha a diferença aí, isso aqui está falso, ele inverteu. Delegado de Polícia 2018, no processo penal não se aplica o princípio da identidade física do juiz. Falso. Nós vimos que no processo civil de 2015, que o legislador retirou o texto da identidade física do juiz. O artigo 132, caput do CPC de 73 previa. No processo civil de 2015 não tem mais.
No CPP, está previsto lá no artigo 399, parágrafo 2º, o juiz que participa da instrução, que preside a instrução, que deve proferir sentença. Então isso aqui está errado, se aplica ao processo penal. 2018, Oficial de Justiça. O Código de Processo Penal não prevê o princípio da identidade física do juiz, de modo que não é aplicável ao direito processual penal. Isso aqui é falso, porque se aplica. Está tendo repetição? Sim, que é para você poder fixar o entendimento. A repetição também faz parte do treinamento na hora de resolver a questão. Defensor Público 2013. Nos termos da jurisprudência do STF, não ofende o princípio da colegialidade o exame monocrático do mérito de habeas corpus pelo relator para denegar a ordem? Falso! Ofende o princípio da colegialidade, sim. 2013, juiz. A doutrina é unânime ao apontar que os princípios constitucionais, em especial os relacionados ao processo penal, além de revelar o modelo de Estado escolhido pelos cidadãos, serve como meio de proteção da dignidade humana. Referidos princípios podem se apresentar de forma explícita ou implícita, sem diferença quanto ao grau de importância. São princípios constitucionais explícitos. Aí ele quer saber. Por que eu botei essa questão aqui agora quando vimos o último tema aqui sobre princípios legais? Porque ele vai tratar aqui de alguns princípios que são princípios processuais específicos, como a verdade real, tá vendo? Então agora você é capaz de resolver esse tipo de questão, porque você conhece os princípios explícitos, os implícitos e os processuais. É uma questão bem completa. Olha só, juiz natural é princípio constitucional explícito. Vedação das provas ilícitas. Princípio constitucional explícito. Promotor natural é implícito. Nós vimos que ele é implícito, é extraído a partir do parágrafo 2º do artigo 5º da Constituição Federal, à luz do inciso 53 do artigo 5º, que fala do juiz natural. Então essa aqui é falsa. B. Devido ao processo legal? Sim. Artigo 5º, inciso 54. Contraditório? Artigo 5º, inciso 55. Duplo grau de jurisdição está previsto na Constituição expressamente? Não, não está. É um princípio implícito, inferido a partir da organização judiciária em instâncias. Então tem lá juiz de primeiro grau, os tribunais, a composição dos tribunais. A partir dessa organização judiciária, nós inferimos o princípio do duplo grau de jurisdição. Ampla defesa, artigo 5º, inciso 55. Estado de inocência, artigo 5º, inciso 57. Ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgada sentença penal condenatória. Verdade real, princípio processual específico também, tá falso. Contraditório, é explícito na Constituição, artigo 5º, inciso 55. Juiz natural, artigo 5º, inciso 53. Soberania dos vereditos, também é explícito na Constituição, artigo 5º, inciso 38, tá lá, que reconhece a instituição do júri. Então essa aqui é a verdadeira, letra D de dado. Então é isso, pessoal, acabou. Estudamos todos os assuntos sobre princípios constitucionais, explícitos, implícitos e específicos do processo penal. Princípio, está terminado. Mas essa luta, essa batalha que a gente conseguiu enfrentar com êxito. Você agora está apto a acertar todas as questões sobre princípios legais específicos do processo penal e sobre todas as questões de princípios, que você agora já sabe tudo o que precisa para realizar uma boa prova. Vamos continuar no nosso curso. Até a próxima. Um abraço.